Bom, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a irmã Marta Maria, sou oblata da Fraternidade São Mauro, também sou professora do colégio, trabalho com os pequenininhos. E hoje eu trouxe para a gente mais uma reflexão, como diz a Mário, uma conversa, sobre Simão Pedro, Judas Iscariotes e as duas bandeiras. O tema das duas bandeiras é uma das meditações dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Para quem não conhece, ou para aqueles que já conhecem, vão ficar familiarizados com o tema. Quem nunca teve a possibilidade de fazer, a oportunidade de fazer esses exercícios, pôr em prática, são muito ricos, né? São bem profundos, são muito bons de fazer. Quem tem auxílio de um diretor espiritual, quem não tem, procurar por um sacerdote que possa ajudar a fazer esses exercícios. E Simão Pedro e Judas Iscariotes como exemplos, a gente vai ver do que trata essa meditação, de como esses dois apóstolos, esses dois personagens, eles são exemplos das pessoas, daqueles que escolhem entrar no exército de nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que escolhem marchar sobre a bandeira de Lúcifer. Está bem? Então, como referência, eu me baseei, tomei como referência para preparar essa nossa conversa, os exercícios espirituais de Santo Inácio, comentados, explicados por Santo Antônio Maria Claret, também do Padre Daillé, os exercícios preparatórios para a consagração de São Luís Maria de Montfort. Usei também a Bíblia do Padre Mato Soares para me certificar de algumas passagens, da Catena Áurea também, a maioria do comentário ao Evangelho de São Mateus, alguns de São João, mas principalmente de 2 capítulos de um livro que é um manual para diretores das congregações marianas. Eu peguei a tradução desses 2 capítulos, que é tratando sobre os 2 estandartes e sobre o combate espiritual, que é do Padre Chope, que foi um missionário jesuíta. Ele viveu em meados do fim do século XIX, no início do século XX. E nesse manual ele trata de muitos assuntos e ele também comenta um pouco sobre o combate espiritual e sobre os 2 estandartes. Então, eu me apropriei dessas traduções que tem no site da Congregação Mariana de Manaus, nossos amigos que fizeram a tradução de alguns desses capítulos desse livro. E então, a gente vai usar um pouquinho deles, vocês vão ver, eu vou fazer algumas leituras, peço licença dos senhores para isso. Mas nossos segmentos serão os seguintes: vamos passar pelas 2 bandeiras, tratando um pouco do combate espiritual, que é o que ele fala, vendo as características da bandeira de Cristo e da bandeira de Lúcifer, também dos 2 comandantes que estão à frente desses exércitos, que é Cristo nosso Senhor, nosso sumo capitão, e Lúcifer, o inimigo mortal da raça humana e de nosso Senhor. E aí nós vamos nos deter um pouco mais no duplo exemplo de Judas Iscariotes e de Simão Pedro. Está bem? Então, começando um pouco, introduzindo um pouco o tema das 2 bandeiras, eu peguei essas 2 passagens que me fazem pensar um pouco nessa questão de 2 caminhos, 2 exércitos, dois lados. No livro do Eclesiásticos nós encontramos que o coração que anda por 2 caminhos não será bem sucedido. E no livro de São Mateus, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nessa meditação, Santo Inácio ele nos propõe considerar como Cristo, Senhor nosso, nos chama e quer a todos sob a sua bandeira, e Lúcifer, ao contrário, debaixo da sua. Então, nós vemos que nós estamos em meio a um combate, em meio a uma guerra. E o Padre Chope, no início de um desses capítulos, tratando sobre o combate espiritual, ele inicia justamente assim, falando que a vida cristã é um combate. E nós sabemos que a todo instante nós estamos combatendo, às vezes, uma guerra pessoal contra um defeito, ou para adquirir uma virtude,
contra um vício, enfim. São Paulo também nos fala de combate, né? Ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira e que guardou a fé. Para a gente guardar esse guardei a fé. E outra coisa também, um trechozinho que me faz pensar muito nesse combate, é um trecho da sequência da missa de Páscoa, o Victime Paschali, em que fala Mors e vita duello conflixere mirando. Morte e vida travaram um duelo singular. É isso, Madre? Sim. E nós estamos, assim, realmente num duelo, num combate, tentando manter a nossa vida na graça de Deus. Tá. E tentando evitar a morte pelo pecado. Nós estamos a todo instante nesse combate, né? E o Padre Chope, ele vai falando, né, aqui na meditação de Santo Inácio, ele diz que quando nós estamos vendo esses dois lados, a gente precisa escolher um deles, né? É necessário que a gente escolha em qual desses lados, em qual desses exércitos nós vamos nos alistar. E ele diz que é preciso que a gente veja essa escolha, faça essa escolha com base no nosso fim. Né? E o fim do homem é conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo para gozá-lo para sempre no outro, como está no catecismo. E ele vai falando, ele vai comentando que foi isso que me chamou muita atenção nesse capítulo dele, em que ele vai, depois que ele já trata das características dos dois comandantes, ele diz que, obrigados a escolher um dos dois chefes que são tão distintos, um desses lados que são tão distintos, pareceria muito claro, muito óbvio, né, que nós iríamos todos, sem hesitação nenhuma, nos pôr debaixo da bandeira de Cristo, nosso Senhor, e fugir com horror do estandarte do demônio, do tirano, que só quer a nossa perdição, que só quer a nossa desgraça, a nossa ruína. E ele comentando ainda, ele se lamenta e diz, mas que pena, os homens, eles não agem dessa maneira, eles não fogem, eles não vão estar fugindo da bandeira do demônio e correndo para debaixo da bandeira de Cristo. Ele diz que pode ver a humanidade dividida em duas partes. Uma que se agrupa sobre a bandeira de Cristo e outra que se agrupa sobre a bandeira do demônio. E para espanto nosso, ele diz, quão estranho é mais numerosa. E ele se questiona, ele vai dizendo, vendo toda essa situação, ele diz, mas eu vou ler esse trecho. De onde vem essa incrível divisão? Como podem os homens serem tão insensatos de querer seguir aquele que os pode levar apenas à perdição? Como podem ser tão numerosos os que se agrupam sobre esse tirano? Qual a causa de tal insanidade? E a resposta é simples. Nós nos deixamos seduzir. E é por isso que nosso Salvador nos alertou, dizendo, cuidado para não serdes seduzidos. Né? Então, nosso Senhor, Ele nos convida a todo instante, Ele tenta nos conquistar para estar junto deles. E diante desse combate, desses dois rivais que se apresentam a nós, e diante da escolha que nós temos que fazer, nós temos que pensar sempre no nosso fim, sempre colocar à nossa frente o nosso fim último. Né? Meu pai, ele sempre falava, eu sempre ouvia muito dele falar, que todos os dias nós tínhamos que matar um leão. É claro que a gente entende o contexto que ele está dizendo, que a gente tem que vencer as dificuldades, que a gente tem que tentar ultrapassar todos aqueles problemas que se colocam na nossa frente. Mas depois que eu entrei para a vida religiosa, que eu comecei a rezar a oração de completas, todas as noites, né, que é a oração da noite, a gente reza um trecho, que é a lição breve, que é a tirada do livro de São Pedro, em que, eu estou falando isso porque vocês vão entender, que, falando desse combate espiritual, né, dessas dificuldades que se apresentam, desse combate, que depois que eu passei a rezar essa oração, isso ficou muito mais claro para mim, essa questão de todos os dias matar esse leão, tomou um outro aspecto.
né, uma coisa mais profunda. A gente tem uma compreensão melhor, maior das coisas espirituais. Então, meu pai falava isso ganhou mais força ainda, né, com essas orações. Eu vou aqui dividir com vocês esse trechinho em que São Pedro nos fala: Fratres, sobre estoter vigilatet, qui adversarius vester diabolus, tamquam leorudiens, circuit querens quem devoret, cui resistit e fortis infide. Na oração tem mais um complemento, mas a tradução é: irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe fortes na fé. E, mais uma vez, a gente vê a questão da fé, que é preciso que a gente mantenha a fé em nosso Senhor, porque em meio a essa guerra é muito difícil. Muitas vezes a gente vai se cansar, vai perder a fé, vai desanimar. E nós vamos ver isso nos nossos dois exemplos logo mais. Mas antes disso, a gente vai conhecer um pouco sobre as características das nossas duas bandeiras, tá? Para escolher um pouco melhor. Então, na bandeira de Cristo, de Nosso Senhor, ela é a bandeira da cruz, que é o símbolo da salvação, da fé e das virtudes. É uma bandeira árdua, pesada, desagradável de carregar, ninguém vai gostar de carregar cruzes, né? Mas aqui é interessante porque é o próprio Cristo que a carrega, e ele a carrega pelas mãos da igreja, pelas mãos das autoridades, do Papa. E em seu exército estão alistados o Papa, os bispos e toda a hierarquia da igreja, todos os leigos que a ele se associam, bem como todos os fiéis que se esforçam para manter a fé e serem fiéis à religião. E nos nossos tempos é tão difícil, né, a gente se manter fiel à religião, com tantas coisas que se mostram para a gente, tantas facilidades, tantas propostas, né? E a bandeira de Lúcifer é a bandeira da revolta contra Deus e da sedução dos homens, é a bandeira do não serviam, do não servirei, não me curvarei. E é carregada não pelo demônio, mas por seus sequazes. Lúcifer, ele se mantém oculto, ele nunca se expõe, né, assim, sempre se utiliza de outros meios. Em seu exército estão alistados os poderosos inimigos da igreja, os maçons, os grandes chefes de estados, alguns, os professores e mestres ateus e anticristãos. Aqui a gente vê muito claramente nos nossos dias quantos professores estão com ideias tão perversas, tentando perder nossas crianças, tentando perder nossos jovens. Os libertinos e liberais também, com suas inúmeras propostas. Os maus cristãos, que querem não mais que satisfazer suas paixões. E muitos outros que se empregam em perder as almas. Então a gente vê que nós temos esses dois lados, cada um com propostas bem distintas. Um que quer nos levar para o nosso fim último, e outro que quer a nossa perdição eterna. E mas como o Parishope falou, apesar de tudo isso, é impressionante como o número daqueles que se alistam no exército do demônio é muito maior do que aqueles que se alistam no exército de Cristo. Então nós temos esses dois comandantes bem distintos. De um lado, Cristo, que é o verdadeiro rei, que leva os seus seguidores à vida eterna. E do outro, o demônio, o príncipe das trevas, que leva suas vítimas à ruína e à eterna perdição. Bom, dos nossos dois comandantes, nós temos como características. Aqui eu vou comentar um pouco também o que Santo Inácio nos pede para observar. Ele diz que na composição de lugar, para quem está acostumado com a meditação inaciana, né, a gente sempre faz a composição de lugar. E ele pede para que a gente imagine a Jerusalém, um campo muito vasto em Jerusalém, um campo muito bonito, muito belo, e que no lugar mais humilde, mais singelo, mais belo, a gente encontra Nosso Senhor, que se coloca sempre no lugar mais humilde e pronto a servir. Ele está pronto a nos servir, a nos acolher.
E convida toda sorte de gente a seguir ao seu lado. Ele está sempre nos convidando a estar junto dele, né? Instrui aos seus soldados e anima-os à luta, que sabe que será árdua e penosa. Nosso Senhor sabe das dificuldades. O caminho dele é o caminho da cruz, dos sofrimentos, né? E ele tem por fim a salvação e a glória eterna das almas. E Lúcifer, ele pede para que a gente imagine a Babilônia em chamas, um lugar horrendo, terrível, e que no lugar supremo, no lugar de mais destaque, a gente imagine uma grande cátedra de fogo. E lá sim, nesse lugar supremo, nesse lugar de destaque, ele se coloca, né, Lúcifer se coloca para ser visto, aí sim, mas ele se coloca para ser servido, ele quer ser servido, a bandeira dele é o do não serve, é o da revolta, então ele não está disposto a servir. E ele deslumbra com propostas enganadoras a todas as gentes, não permitindo que nenhuma pessoa seja esquecida. Ele não convida, mas ele vai tentar seduzir, né? Ele incita os seus sequazes a praticar todos os tipos de artifícios, a fim de garantir que muitas almas se condenem por livre escolha. Nós somos livres, podemos fazer as nossas escolhas, estamos vendo isso para poder escolher um desses dois lados. E ele tem por fim a perdição eterna das almas. E aqui a gente vê que nós temos sempre que pôr isso em mente, né? Nós temos esse convite que cada um deles nos faz. E aí nós vamos passar para o nosso duplo exemplo. Nosso Senhor também convidou os seus apóstolos, convidou a todos eles para estar diretamente com Ele, ouvindo seus ensinamentos, recebendo, né, os seus conselhos, aprendendo, vendo o seu exemplo, vendo os seus milagres, para que eles pudessem crer, ter uma fé sólida e verdadeira. Aqui eu peguei a passagem de São Mateus, né, que fala desse convite dos 12 apóstolos, é conhecida nossa, né? Certamente. Vou ler para vocês. Tendo convocado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todas as doenças e todas as enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro é Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Esses foram convidados para estar diretamente com o nosso Senhor, e nós vamos nos deter um pouco mais em Simão Pedro e Judas Iscariotes. Eles têm algumas características em comuns, né, os dois apóstolos. Primeiro, que ambos foram chamados por Cristo nosso Senhor, ele convidou aos dois. Receberam poder e autoridade, como nós vimos, aqui nosso Senhor disse, deu poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todas as doenças e todas as enfermidades. Pronto, voltou? Pronto. E é interessante que esses dois personagens, eles tinham cargos de confiança de nosso Senhor. Todos dois tinham um certo destaque. Simão Pedro, ele estava como chefe, ele parecia ser o principal, ele era o principal. E Judas Iscariotes era o tesoureiro, um cargo de confiança, né, que requer confiança, a confiança de todos. E ambos traíram a nosso Senhor Jesus, né? Bom, diante dessas características, desses traços em comum, nós vamos ver o que os diferenciava também, né? Vamos começar por Judas Iscariotes, né, que ele aguardava a vinda do Messias também, como seus compatriotas. O padre Daí, ele comenta muito isso, que ele aguardava a vinda do Messias, mas que ele aguardava a vinda de um Messias com vista nos bens temporais, né, naquilo que ele podia dar de temporal, de material, de glórias e honras. Não, ele não pensava no lado espiritual, na vida eterna. E por isso ele se desaponta com o nosso Senhor Jesus. Porque Cristo não cuidava dos seus interesses.
Ele tinha um interesse muito grande de estando ali entre aqueles 12 preferidos, 12 escolhidos para estar direto com o nosso Senhor, que tivesse alguma vantagem, mas ele, depois do primeiro milagre, ele comenta, o Padre daí ele fala que depois do primeiro milagre, em que nosso Senhor anuncia a sua Eucaristia, ele se desaponta, ele diz assim, não é isso que eu estou procurando. Né? Eu estava procurando um rei glorioso, que fosse me dar bens, que ele pudesse tirar algum proveito temporal disso. Então, vendo que ele não ia conseguir nada disso, ele se torna ladrão, pois ele tinha bolsa, então ele roubava do caixa apostólico para garantir o seu futuro temporal. E para garantir ainda mais esse futuro, ele trai a nosso Senhor. Tem a passagem que nós vemos isso, que fala, então, um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes, que me quereis vós dar, e eu vos entregarei. Justaram 30 moedas de prata. A notinha do padre Matos Fares fala que as 30 moedas de prata eram o preço de um escravo. Mas Judas Iscariotes, depois do que fez, ele se arrepende. A gente vê que também está escrito em que fala, então Judas, que o tinha entregado, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei entregando sangue inocente. São Leão Magno, na Catena Áurea, ele diz que quando Judas fala pequei entregando sangue inocente, ele insiste, ele persiste na perfídia da sua impiedade, que ele não reconhece Jesus como Filho de Deus, mas tão só como um homem da nossa condição. Isso mesmo nos últimos momentos da sua vida, aproximando-se da morte, porque se ele não tivesse negado a onipotência de nosso Senhor Jesus, ele teria obtido a misericórdia. E São João Crisóstomo, ele faz um comentário, ele atenta, ele fala, observai que Judas se arrependeu após ter consumado o seu pecado, que só depois ele ter cometido o pecado de trair nosso Senhor e entregar o mestre dele, é que ele se arrependeu, porque o diabo, ele não permite àqueles que não vigiam, que vejam o mal antes que o tenham completado. Então, o demônio, ele nos segue, ele vai tentando nos ludibriar para que a gente não enxergue as maldades que a gente está cometendo. E só depois que a gente comete os nossos pecados, dependendo da gravidade deles, então é que a gente vai ver o mal que a gente fez. Então ele desespera de Deus, ele perde a confiança em Deus, ele não crê mais em nosso Senhor, que ele é Deus, que ele poderia salvá-lo de algum modo, e tira a própria vida. Então, tendo atirado as moedas de prata para o templo, retirou-se e foi pendurar-se de um laço. Então, esse é o fim de Judas Iscariotes, que começou muito bem a sua vida ao lado de nosso Senhor Jesus, estava bem caminhando com ele, mas que por colocar os olhos nos bens temporais, por colocar a sua visão naquilo que era temporal, que era passageiro, não garantindo aquilo que era eterno, acabou tendo um fim péssimo, marchando sobre o exército do demônio de Lúcifer. E Simão Pedro, que é o outro apóstolo, São Pedro, ele também aguardava a vinda do Messias, certamente, Mas ele atende prontamente ao convite de Jesus, quando nosso Senhor encontra-o com seu irmão André, Santo André, e diz, segui-me. Eles prontamente atendem ao chamado de nosso Senhor. São Pedro, ele tinha uma fé ardente, a gente conhece, já é bem conhecida essa questão da fé dele, porque ele professa a sua fé. Mais de uma vez, a gente conhece bem a passagem em que ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é, de fato, a profissão de fé de São Pedro. Mas antes disso, ele fala, tu tens palavras de vida eterna,
Nós acreditamos e conhecemos que Tu é o Santo de Deus. A convivência com Nosso Senhor alimentava a fé de São Pedro, certamente, né? Ele via os exemplos de São Pedro, ele estava com ele, de Nosso Senhor, ele estava com ele, via os milagres. E Judas também. Judas também estava com ele, com Nosso Senhor. Via os mesmos milagres, ouvia os mesmos ensinamentos, né? Mas um estava com o coração pronto para receber aquilo e o outro manteve o coração endurecido. E aí nós podemos ver aqui a diferença entre um e outro, né? Depois de realizar, justamente depois de realizar o milagre da multiplicação dos pães também, que se dá essa situação em que São Pedro fala, Senhor, para quem havemos nós de ir, né? Porque ele anuncia a sua Eucaristia e muitos dos judeus se escandalizaram, interpretaram como se Nosso Senhor fosse praticar canibalismo. Então, muitos deixaram de o seguir, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir, e é nessa situação em que Simão Pedro ele fala isso, né? Mas mesmo perseverando no seu caminho, São Pedro como que se desaponta com Nosso Senhor também, por conta da sua natureza impetuosa e da demasiada confiança que ele tinha em si mesmo. Nós sabemos, nós conhecemos São Pedro justamente pelo seu lado impetuoso. E eu peguei esse trecho para mostrar como se fosse um desapontamento de São Pedro com Nosso Senhor, em que ele fala, Nosso Senhor diz, para onde eu vou não podes tu agora seguir-me, mas seguir-me-ás mais tarde. E São Pedro retruca, né? Ele fala, por que não posso eu seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Né? E Nosso Senhor, bondoso, ainda o alerta, ainda diz, né? Simão, Simão, ainda hoje mesmo has de me entregar. Então ele trai a seu mestre também, assim como Judas. Simão Pedro também trai a Nosso Senhor, né? E temos aqui a passagem para certificar isso. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. É o primeiro momento em que ele nega Nosso Senhor. E novamente ele negou com juramento, dizendo, não conheço tal homem. E pela terceira vez, ele fala. Então começou a fazer imprecações e jurar que não conhecia tal homem. Imediatamente o galo cantou. E Simão Pedro também se arrepende. Né? Logo após, Simão Pedro lembra do que Nosso Senhor tinha falado para ele. Pedro lembrou-se da palavra que tinha dito Jesus. Antes de cantar o galo 3 vezes, me negarás. E tendo saído para fora, chorou amargamente. A diferença que nós vamos ver claramente, que nós sabemos já, é que São Pedro confiava em Nosso Senhor. Ele tinha uma fé ardente, ele tinha uma verdadeira fé por Nosso Senhor. E depois disso, para reparar a tripla negação, a traição dele, a gente sabe do triplo juramento de amor, da declaração de amor de São Pedro por Nosso Senhor. Aqui eu peguei apenas a terceira parte em que São Pedro fala para Nosso Senhor. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Ficou Pedro triste, porque pela terceira vez lhe disse, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu conheces tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui vendo esses dois exemplos, vendo que um teve um bom fim, né, que São Pedro terminou como chefe da igreja, terminou marchando sobre a bandeira de Nosso Senhor, mesmo caindo, porque ele caiu. A diferença é que ele não desesperou de Deus, mas teve confiança de que Nosso Senhor o iria acolher novamente. E assim nós também devemos pensar em qual caminho nós estamos tomando, em qual exército nós vamos nos alistar, nós estamos caminhando, né, para qual fim nós queremos para a nossa vida. Aqui eu fiz um quadro resumo para tentar pensar um pouco em nós, para nos encaixar um pouco. No começo de São Pedro, Simão Pedro e Judas Iscariotes, eles começam juntos no mesmo caminho, como apóstolos, como convidados por Nosso Senhor a estar junto deles. E nós também somos convidados por Nosso Senhor a estar junto deles a todo momento,
Quantas vezes nosso Senhor nos convida de modos diferentes, algumas vezes a gente não enxerga claramente muito bem os convites que nosso Senhor nos faz. Passar em frente a uma igreja, entrar para cumprimentar nosso Senhor, o Padre insiste tanto para que a gente esteja mais junto de nosso Senhor. Ele nos chama, então que a gente procure atender esse chamado como São Pedro, atentos, prontamente, e não como Judas, como interesse. Porque nós também nos desapontamos com Ele, com nosso Senhor, né? Quantas vezes a gente se desaponta com nosso Senhor porque Ele não atende aos nossos caprichos, porque Ele não nos faz aquele favor porque a gente tem que dar uma aula no Floss, porque a gente tem que fazer alguma coisa que nos custa, né? Então a gente fala, Senhor, não era isso combinado, não sei se o Senhor lembrou, mas não era muito bem isso, né? Tem que suportar o frio de São Paulo, né? E eu digo, olha, Senhor, a terra do sol pela terra da garoa. Assim, a gente fica um pouco desapontado, mas para a gente perceber bem isso na nossa vida, porque a gente cai, a gente vai cair. Com eles nós também vamos cair. Nós vamos cair muitas vezes, nós vamos errar. Na vida religiosa a gente tem uma, não sei se é uma vantagem, né, Mário? Acho que sim. Mas a gente vê os nossos defeitos com a maior clareza, né? E eu acho que a gente tem, de certo modo, uma chance de se reparar melhor, né? Mais fácil. Porque no mundo a gente tem algumas pessoas que nos encobrem os defeitos ou outros, né? Que fica mais difícil. Mas na vida religiosa é tudo muito claro, isso é muito, às vezes é até um pouco pesado, que a gente às vezes se assusta, nossa, eu sou esse monstro, nossa, eu não sabia que eu era tão ruim assim. Mas a gente vai cair como eles. Mas nós nos arrependemos também. Como ele, nós também nos arrependemos. Mas qual dos dois nós nos arrependemos? A gente se arrepende como Simão Pedro, com arrependimento sincero, com confiança em nosso Senhor, de que Ele vai nos dar as graças que nós precisamos para melhorar e alcançar a glória eterna, ou como Judas, né, que se desespera de Deus, que perde a confiança em Deus e caminhamos para a perdição eterna. Principalmente nesse mundo de hoje, os jovens principalmente, as meninas que estão ali atrás ouvindo. Eu sou novinha, embora pareça ser velha, mas ainda sou nova. E já vi o mundo lá fora, né? Tive oportunidade de ver muitas coisas ruins, muitas coisas desagradáveis. E às vezes é fácil desesperar de Deus e pensar assim, nossa, não dá, nem nosso Senhor pode fazer, pode arrumar essa bagunça que está o mundo. Mas não é verdade, a gente sabe, nosso Senhor pode tudo e a gente tem que ter uma fé muito grande, muito firme em nosso Senhor. A gente precisa buscá-lo com um amor muito ardente, assim como São Pedro. E o caminho não vai ser fácil, vai ser sempre duro, vai ser sempre difícil, mas abraçar o caminho da cruz é a melhor escolha que a gente pode fazer para alcançar o nosso fim, que é a glória eterna. Para finalizar, eu coloquei um trecho dos Provérbios, uns versículos dos Provérbios, em que fala: felizes os que seguem os meus caminhos, aceitai os meus ensinamentos e cultivai a sabedoria, não os rejeitando. Feliz o homem que me encontra e que permanece constantemente de vigia à minha porta, sem nunca deixar os meus umbrais. O que me encontrar, encontra a vida e alcançará do Senhor a salvação. Então, que nós possamos pensar um pouquinho hoje, né, sobre isso, em procurar seguir o exemplo de São Pedro, de Simão Pedro, como aquele que marcha sobre o exército de Cristo, sobre a bandeira de Cristo, para que nós também possamos nos alistar nesse exército, esquecendo a bandeira de Lúcifer, não nos deixando seduzir, mas observando, né, vigiando e sendo sóbrios e mantendo a fé, guardando a fé, para que nós possamos sobreviver nesse mundo tão louco que está hoje em dia. Bom, era isso, era mais uma conversa, uma reflexão breve, para a gente pensar um pouco no caminho que a gente está galgando por aí.